a gente não só percebe a alegria do povo de Israel por estar retornando no cativeiro, mas mais do que isso, o salmista faz questão de apontar e destacar algumas verdades. É aquilo que ele está sentindo no seu coração quando exterioriza o desejo do coração dos seus compatriotas. O salmista, escrevendo o Salmo de número 126, ele chama a nossa atenção porque ele não está falando simplesmente de um período de cativeiro, 70 anos. Ele não está falando aqui somente de cansaço. Ele não está falando aqui somente de enfado. Ele não está falando aqui somente de desgaste. O salmista está fazendo uma declaração direta, imperativa, forte, contundente. Ele olha para o cenário de 70 anos de cativeiro. Ele olha para o cenário de sofrimento do povo de Israel. E ele percebe que esses 70 anos, como outros contemporâneos que escreveram sobre o mesmo tema, também manifestavam este sentimento. Eles viam e entendiam que 70 anos era um tempo muito demorado. Então o salmista agora, ao escrever o Salmo 126, ele não está falando apenas do cansaço e do processo vivido no cativeiro. Ele também está apontando no texto a lentidão, o período que isto demorou. E não é fácil. Somente quem está na prova, somente quem está passando adversidade e dificuldade sabe e compreende o que eu estou falando. Tem momentos em que nós nos comportamos como se comportaram os filhos de Israel. Porque viver em cativeiro não é para qualquer um. Viver em prisão não é para qualquer um. Viver em prisão requer de nós um comportamento muito assertivo, muito firme. Nós precisamos entender que o momento da prova é um momento de isolamento. O momento da prova é um momento de silêncio. O momento da prova é um momento de distanciamento. Mas no momento da prova, do silêncio, do distanciamento, nós precisamos acreditar que mesmo neste silêncio, Deus continua falando conosco. Talvez não falando da forma como nós desejamos ouvir, mas falando conosco através de ações, através de cuidado, através de proteção, através de manifestações e de milagres que só Ele pode promover na vida do seu povo. Então o salmista está falando aqui de cansaço. Ele também está apontando lentidão. Mas o salmista também faz questão de destacar aqui que existe nesse contexto de sofrimento um sentimento de dor. Porque os filhos de Israel foram separados dos seus familiares. Os que foram levados para o cativeiro não tiveram a oportunidade de ter consigo os seus filhos, não tiveram a oportunidade de levar consigo as suas mulheres. Alguns foram levados e o pouco remanescente ficou. E isso fala de ruptura, isso fala de um processo de distanciamento forçado. Então, dentro desse processo de ruptura, de distanciamento forçado, existe aquilo que nós chamamos de sentimento da dor. Eles estavam em cativeiro e estavam sentindo dor no coração, dor na alma, dor no espírito. E por que dor na alma, dor no espírito? Porque existe dor no momento da adversidade. Ninguém passa por adversidade sem sentir dor. Ninguém passa por luta sem sentir dor. Você já viu alguém passando por luta dando risada, sorrindo? Alguém que passa pela enfermidade, enfrenta a enfermidade, mesmo com bom ânimo, mesmo com a autoestima lá em cima. Não existem momentos em que a gente tem aquele sentimento de que está sozinho. Esta era a realidade, era o contexto daquilo que o salmista está escrevendo aqui. E ele não está declarando, ele está apontando que nesse período de cativeiro existia uma dor que machucava o coração daqueles que estavam em cativeiro.
cativeiro. E aí ele faz uma observação interessante quando você olha para a estrutura do Salmo 126. E por quê? Porque ao mesmo tempo que ele aponta uma dor que machuca, ele também mostra que essa dor que machuca gera um processo que esgota as nossas forças, que esgota a nossa vida, que esgota os nossos sentimentos, que esgota a nossa esperança. Aqui estamos nós mais um mês. Talvez você tenha entrado por estas portas e talvez esse mês que já está terminando não tenha sido o melhor mês da sua vida. Talvez em todos os outros meses do ano você tenha tido momentos de alegria, mas talvez hoje você esteja inserido nesse texto que eu estou ministrando e esteja com esse mesmo sentimento. Talvez o cativeiro de uma enfermidade, talvez o cativeiro de uma luta, talvez o cativeiro de uma dificuldade, talvez o cativeiro do desespero, talvez o cativeiro do desemprego, talvez o cativeiro da falta de esperança, e isso está te fazendo chorar. Você está sentindo dor, e a dor vai aumentando, e à medida em que ela aumenta, ela está esgotando as suas forças. O salmista está fazendo uma declaração muito forte aqui, meus irmãos, e nós precisamos perceber isso de uma forma muito ajustada. Por isso, ele não só pede agora no verso 4 para voltar no final do cativeiro, ele faz mais do que isso. Ele está dizendo aqui com práticas palavras, ele está mostrando que a definição de voltar aqui só pode ser considerada quando nós compreendemos o que significa sair do processo de dificuldade. E eu achei muito interessante, porque ele vai usar o verso 4 do Salmo 126 para exteriorizar agora o fim de um tormento, fim de um cativeiro, o fim de um processo. Aleluia. Para uma nova etapa de vida. Glória a Deus. Diga aí para o irmão que está do seu lado, isso é pedagógico. Alguém diz assim: pastor, eu não gosto de falar isso. Você não tem obrigação de falar, mas se tiver fé, porque isso aqui é uma dinâmica de fé, diga para ele assim: o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Eu quero profetizar, porque só meia dúzia pegou. Quero que você olhe para o irmão que está do seu lado, levante a tua mão em direção a ele e diga: o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Deus vai colocar fim ao cativeiro e vai glorificar o nome dele. Então o salmista agora, ele escreve o Salmo 126. No verso 1 ele diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião eram como os que sonham. Ele está dizendo que no momento da peregrinação de volta, eles estão sonhando, eles estão dizendo: meu Deus, acabou, terminou, meu Deus, eu venci, meu Deus, de fato o cativeiro terminou. Eu não tenho mais que viver um processo de escravidão, de separação, de angústia, porque o processo terminou, a dificuldade terminou. Então o salmista está fazendo uma declaração empírica dizendo: nós estávamos como aqueles que sonham, porque eles sonhavam, eles desejavam. Eu vim aqui dizer a você nesta noite, que você que está aguardando uma vitória de Deus, você que tem orado por uma vitória de Deus, você que tem apresentado a sua casa, você que tem apresentado a sua família, você que tem apresentado uma causa diante do Senhor, não desista da tua esperança. Deus é poderoso para fazer cumprir na tua vida a palavra que Ele direcionou ao seu coração. Louvado seja Deus. O salmista agora então, ele vai fazer uso de uma expressão que me chamou a atenção. Ele pede. Aliás, ele não pede, ele resolve definir como ele quer voltar. Isso está no texto. E ele faz uma observação interessante. Na sua Bíblia está Torrentes do Sul ou Correntes do Sul, mas na minha está Correntes do Negueb. Ele usa o Negueb para exteriorizar como ele está vendo a volta do
seus contemporâneos do período do cativeiro em direção a Sião. Eu achei isso aqui fantástico, porque isso, na minha humilde concepção, pastores que pregam e que me ouvem aqui, para mim isso aqui é autoridade espiritual. Aleluia. O salmista não está falando qualquer coisa, ele não está falando aleatoriamente, pastor Paulo. Ele está simplesmente declinando um sentimento de como ele espera essa volta de retorno do povo de Deus para o seu lugar de origem. Ele define isso, e ele diz que esse lugar de origem, ele tem que ser de fato coroado com êxito. Então ele faz uma declaração imperativa no verso de número 4. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, por nós, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do Negueb. Meu Deus do céu, isso é linguagem de quem conhece geografia espiritual. O salmista não está falando qualquer coisa, ele está falando daquilo que ele sabe. Não é só isso, ele também está falando daquilo que ele conhece. E é muito interessante, porque ele vai usar o Negueb como o pano de fundo para falar dessa região. E é isso que eu quero pegar. Aleluia. O Negueb, ele estava numa região bastante árida no deserto, no sul de Israel. Era um rio muito forte, quando na sua cheia, com muitas pedras no seu leito, mas que precisava de um processo para que as águas retornassem ao seu estado natural. A geografia bíblica vai mostrar que o rio Negueb, ele não era um rio contínuo. Existiam momentos que nós chamamos de momento de estiagem. E esses momentos de estiagem, dentro do nosso calendário, ia, por exemplo, do mês de abril ao mês de outubro. De abril a outubro, o Negueb secava. E ele se tornava um deserto árido. Era um lugar de difícil acesso, inclusive um lugar difícil de caminhar. Não era para qualquer um. Não era qualquer um que poderia se atrever a caminhar e trilhar por aquele caminho. Porque quando na cheia era um rio perigoso, porque tinha uma correnteza muito forte. Mas no seu tempo de sequidão, ele guardava muitas armadilhas. Não esqueçamos que era um deserto. E é isso que o salmista está cantando. Isso aqui é maravilhoso. Porque para quem não conhecia a geografia daquele lugar, entrar no Negueb, pastor Azarias, era um risco de vida. E por quê? Porque ele apresentava uma aparência, mas era uma aparência enganosa. O salmista sabia disso. E por saber disso, ele olhava para o Negueb no estado de aridez, de sequidão, e ele via nesse estado de aridez e de sequidão, ele via morte, porque quem não conhecia a geografia daquele lugar, se atrevesse a andar por ali, poderia perder a sua vida. Mas quem entendia, quem conhecia o caminho, quem conhecia a rota das águas, no momento da cheia, sabia que quando as águas tomavam conta do Negueb, pastor Javi, as águas já tinham um caminho certo, canais construídos,
As águas não iam para a esquerda nem para a direita, elas não voltavam para trás, elas iam para frente e elas não se desviavam do canal, porque tinha um direcionamento, tinha um propósito, tinha um alvo a alcançar. Ou seja, os caminhos das águas já estavam desenhados. Eu vou repetir: o caminho das águas já estava desenhado no meio das pedras, só não havia água, só não tinha água. Mas vai chegar o momento em que o tempo da cheia vai chegar. O tempo da cheia vai chegar. O tempo da cheia vai chegar. E quando chegar, vai começar a chover. E quando começar a chover, o cenário vai mudar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Dá uma olhada aí para quem está do meu lado e dá uma cutucada e diga assim para ele: o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Eita, que eu estou sentindo, papai, aqui. Esse aqui é o ponto no texto que muitas vezes é. O problema nunca foi a ausência de estrutura, gente. A gente que fica inventando conversa, não posso abrir, não dá, não tenho condição, não tenho capacidade. Eu fico vendo aí, para vender um arquivo, isso é uma dor de cabeça. Não tem estrutura, o povo é pobre, o povo não vai ter conversa essa, não. Que conversa que é essa? Eu tenho usado a pandemia como um exemplo de cuidado. Quantos de nós enfrentamos a pandemia? A pandemia não respeitou o nosso dinheiro, o nosso tempo de igreja, a nossa condição social não respeitou o nosso grau intelectual. Quando ela veio para todo mundo. Mas levante as duas mãos para o céu, porque você passou por ela, você está aqui, Deus te deu vitória e glorificou o nome de Jesus na sua vida. Então diga assim comigo: o caminho já está desenhado. Não, vou melhorar isso. Diga assim para ele: o caminho da tua vitória, o caminho da tua vitória já está desenhado, já está desenhado, já passou, mas está tudo seco. Mas Deus usa a minha boca para dizer: alegra o teu coração nessa noite, porque Deus vai fazer ainda algo. O problema, André, é que nunca foi ausência de estrutura. A estrutura não. Qual é o problema então, pastor? É a ausência do fluxo. Não tem água. Está deserto. Está seco. A gente olha e não tem aparência, não tem fotografia, não tem nada. Quem vai sair daí? Não, daí não vai sair nada. É um quebrado. É um arrebentado. Não sabe falar. Mas tome cuidado, porque o caminho está desenhado. E não foi você que desenhou, não. Não é o teu arqueologismo que desenhou, não. Quem desenhou foi o próprio Deus. Pode estar escondido, pode ser que ninguém te veja, pode ser que ninguém te ouça, mas Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. E Ele está dizendo: vai vir água, vai vir água, vai vir água, vai vir água. E quando a água vier, o cenário vai ser transformado para a glória de Deus. Glória a Deus! Nessa noite a missionária me falou: prega, Maria, eu vou pregar, eu estou com vontade de pregar. Ô glória! Eu vim dizer para você aqui nessa noite, que entrou aqui quebradinho, que não está se sentindo digno de participar do corpo e do sangue do Senhor, que talvez esteja dizendo: aí, pastor, essa palavra é para mim. A minha vida está quebrada, a minha vida está destruída, eu estou acabado. Não, você não está destruído. O que está acontecendo é o seguinte: você só está desligado da tomada. Vou parafrasear, mas hoje o Espírito Santo vai te ligar na tomada. Você vai receber ânimo, vai receber alegria e vai glorificar o nome de Deus. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Obrigado.
Obrigado, Jesus. Aleluia. Imagina aqui no Negev, irmãos, passam-se meses sem que nada aconteça. É um cenário estranho. Quem olha pela primeira vez, diz, como é que vai a vida? Só tem pedra. Meu Deus. Só tem rocha. Não tem uma família de oliveiras. Não tem nada. A gente olha e não tem perspectiva. A gente olha e não vê esperança. A gente olha e se sente pequeno, pastor Pedro. É um cenário, me permitam colocar aqui, de um abandono fácil. Parece que não está acontecendo nada. Não tem nenhum sinal de que aquilo vai mudar. Você olha para o céu é azul celeste. O sol escaldante. E não tem como imaginar chuva num cenário desse. Você olha para as montanhas, você só ouve o silêncio. E é o silêncio do deserto. Porque só quem está no deserto, o pastor Dario, sabe o que é o deserto. Esse negócio da gente ficar avaliando os outros, todas as experiências dos outros, não vale. O que vale é a tua experiência. Santo Deus. Eu me lembro que quando eu entrei no hospital, eu falei, apêndice. O que é que não teve apêndice? O que é que não foi operado? Toda parte eu gostei, apêndice. Aí eu entrei no hospital, bariátrico, já operado. Os médicos olharam para mim, eu estava com uma situação de muita dificuldade. Aqui